Bom dia a todos vocês que participam conosco desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Como aqueles que estão inscritos nesse canal sabem, estamos aqui para trazer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que consta na Palavra de Deus. Esse é o nosso desejo e o nosso compromisso. Por isso, ao longo desses 5 meses aproximadamente, nós estamos focando os ensinos de Jesus dentro dos 4 evangelhos. E estamos no ponto ainda do ensino de Jesus para os seus discípulos. Já passamos do ensino do Sermão do Monte e agora estamos no segundo bloco do ensino de Jesus, quando enviou os seus discípulos para que realizassem a sua missão, a mesma missão que Jesus estava realizando. Já vimos alguns aspectos e hoje nós vamos ler aquele texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 24. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 24. Diz assim: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 animais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Pois bem, hoje eu quero falar, dentro daquilo que nós acabamos de ler, sobre coragem. Poderíamos dizer coragem para viver, coragem para vivermos dentro da verdade, coragem para enfrentarmos intimidação, para enfrentarmos oposição. Seria nesse sentido que Jesus está direcionando a nossa coragem e que ele está ensinando aos seus discípulos. Através do quê? 3 vezes Jesus fala aqui no texto: não tenham medo. Não tenham medo. A partir do versículo 26, depois no versículo 28 e no versículo 31. Aqui no versículo 26 ele diz: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Depois, no versículo 28, um versículo muito conhecido pela maioria de nós, os cristãos, que diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E depois, finalmente aqui no versículo 31, Jesus está dizendo: portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais.
Por isso que nós falamos a respeito de coragem. Nos nossos dias estamos precisando de coragem para viver. Nós temos vivido situações que trazem muito medo para as pessoas. Medo da questão econômica, medo da situação mundial, daquilo que estamos vendo, vivenciando, medo daquilo que já estamos enfrentando há algum tempo e que está cessando pela graça de Deus, está diminuindo mais ainda. Não podemos dizer que estamos vivendo um tempo livres da pandemia, mas sim, nós estamos vivendo um período em que estamos enfrentando da forma que devemos enfrentar a pandemia. E por isso, já ela não está mais se alastrando como estava. Ainda estamos vivendo também o medo das nossas situações mundiais, a situação também da guerra, a guerra da Ucrânia, da Rússia e Ucrânia, que estão afetando o mundo inteiro, estão afetando as pessoas, não só no campo da economia. Aliás, até quando nós falamos destas guerras, nós sempre pensamos nas questões econômicas. E depois até desviamos o foco da questão da opressão das pessoas, do medo que as pessoas estão enfrentando. Imagine uma situação dessa, onde nós tenhamos medo de sair das nossas casas. Nós estamos enfrentando o medo da violência, o medo de sairmos das nossas próprias casas, de irmos para o nosso trabalho, medo da violência, que muitos falam da violência dos assaltos, dos bandidos, mas também estamos vivendo um período de medo porque as pessoas têm vivido num espírito de violência. Então hoje também muitos estão enfrentando o medo por causa da sua condição social, por causa da sua condição racial, por causa, também estamos vivendo com medo por causa da ideologia de gênero. Aquelas pessoas que estão enfrentando violência, opressão. Nós estamos vendo durante a semana, aí no decorrer da semana, uma situação que aquele influenciador digital, Ed Júnior, tem enfrentado há meses, por querer morar melhor, por ter adquirido seu imóvel e estar enfrentando violência por causa de racismo, de condição racial. Ele é um exemplo, e como muitos são exemplo nesse sentido também. Nós estamos vivendo um período de imposição do medo. E aí nós vemos até que a nossa sociedade, principalmente aqui nós, no Brasil, estamos enfrentando medo, e muitas pessoas atribuem o medo somente a assaltos, mas estamos enfrentando medo da questão das pessoas, como vivem de forma raivosa. As pessoas estão cultivando hoje a raiva, o medo. Basta nós estarmos apenas dirigindo os nossos carros no trânsito das nossas cidades, como no caso aqui São Paulo, e de repente acontecer alguma situação, e nós já vamos ver situações que extrapolam as questões
e que as pessoas já vêm com violência, alguma palavra mal aplicada e que já leva à violência, e palavras propositadamente mal aplicadas também, palavras que demonstram o espírito das pessoas, o jeito de ver a vida das pessoas, o jeito de viver das pessoas. Porque eu não quero que aquilo que estou dizendo seja mal compreendido, porque hoje nós estamos vivendo tempo de palavras que ofendem, palavras que ferem, palavras de toda forma de preconceito. Então estamos vendo tudo isso. Eu já falei a respeito do amor que vence o medo. Inclusive esta mensagem foi de novo colocada na semana passada, que já havia pregado, e estamos vivendo nessa condição. Por isso que hoje estamos vivendo muito num período que precisamos de coragem para viver, de coragem para enfrentamentos, de coragem para enfrentarmos as intimidações, de coragem para enfrentarmos as ameaças que nos fazem, e mais uma vez repito, não apenas por violência de assaltos ou coisas assim, mas de enfrentarmos ameaças dentro do nosso trabalho, dentro das nossas próprias famílias, ameaça de simplesmente as mulheres viverem dentro das suas casas com ameaça de morte, os filhos viverem dentro das suas casas situações de ameaça. Nós vemos aqui os números alarmantes do feminicídio. Nós vemos os números nas nossas ruas de pessoas que sofrem violência por causa da sua ideologia de gênero e por causa do ódio das pessoas com esta situação. Por causa das nossas condições culturais, o nosso país dividido por regiões, por condições sociais, os preconceitos dentro do nosso próprio país, que deveria ser um país unido dentro dos seus propósitos, das suas condições. Mas hoje ele está se dividindo em classes sociais. Os mais ricos, os mais pobres, as determinadas regiões mais abastadas e as regiões mais sofridas. Mas mesmo nós dizermos que as regiões todas do Nordeste só são regiões desiguais, por fatores de ignorância, falta de conhecimento, nós enfrentamos, então, várias formas de medo. E me permitam falar isto, e aliás até esta minha fala muitas vezes é mal interpretada, mas eu enfrento, como pregador do Evangelho, o medo hoje de pregar. Antes pregávamos não com tanto medo de tantas situações. Mas hoje nós enfrentamos o medo de ideologias, de religiões também. Tem determinadas opções religiosas que as pessoas adotam, a sua fé, a sua forma de crer, de ver,
e que enfrentam forte oposição. O cristianismo não é uma verdade que se impõe aos outros, mas o cristianismo, quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, estamos falando do Evangelho que ama, que liberta, do Evangelho que convive, do Evangelho que perdoa, e não do Evangelho que segrega. Estamos enfrentando oposição hoje, e os próprios cristãos dentro das próprias igrejas hoje, algo que eu ainda não tinha vivenciado e não tinha presenciado. Hoje estamos vivendo uma situação de intimidação e temor dentro das nossas próprias igrejas, dentro das nossas próprias fileiras. E por isso eu falo do medo hoje da pregação, medo de falar alguma coisa que seja distorcida, medo de falar alguma coisa que seja interpretada por algum outro viés que não seja a verdade do Evangelho de Cristo. O próprio Evangelho de Jesus Cristo tem sido pregado através de vários vieses, tem sido pregado de várias formas, menos da forma que Jesus verdadeiramente pregou. Tanto que a própria passagem, quando falamos a respeito de João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, o nosso meio evangélico recebe e diz, é isso mesmo, todos vão conhecer a verdade e a verdade vai se libertar. E interpretam essa passagem de acordo com os seus posicionamentos, de acordo com as suas visões doutrinárias, de acordo com seus posicionamentos políticos. Mas Jesus, quando disse isso, conhecereis a verdade, que é Ele, Cristo, a verdade revelada de Deus para a humanidade. E esta verdade vos libertará. Pensamos apenas nas verdades doutrinárias, nas verdades da palavra. Sim, Jesus diz que céus e terra poderão passar, mas a sua palavra não passará. E nós deveríamos ter medo também, e enfrentamos o medo hoje, das distorções da verdade, do ensino de Jesus Cristo. E Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Não tenham medo. Não tenham medo daqueles que se opõem a vocês e daqueles que distorcem a verdade de Deus, daqueles que ao seu bel prazer, e Jesus já tinha mostrado isso, distorcem a verdade das próprias leis, conforme os seus interesses interpretam a verdade da palavra de Deus. Ele diz assim, não tenham medo deles, porque nada há escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E aí ele diz, o que eu digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo. Então Jesus está dizendo com relação a isso, que os discípulos não tivessem medo dos falsos profetas, dos lobos vestidos de cordeiro, das autoridades constituídas, e que viviam num período de culto ao imperador, e o medo das pessoas de manifestarem a sua própria fé, porque o
o imperador exigia culto a si. E muitos religiosos, como nós vemos, os próprios sumos sacerdotes no período dos evangelhos, se aliando, se associando e em determinados momentos se utilizando das leis do Império Romano, das regras do Império Romano, para realizarem os seus propósitos e desejos. E Jesus estava dizendo: vocês estão vivendo no meio desse. Não tenham medo. Aliás, esta orientação de Jesus, digamos assim, este mandamento de Jesus, não tenham medo, foi aquilo que Jesus mais disse nos evangelhos. Não tenham medo. E Jesus dizia, com relação aos discípulos, para que tivessem fé: não temais. Não temais. E aí ele disse assim: aquilo que eu lhes tenho segredado, trazido aos seus ouvidos, porque Jesus disse para os seus discípulos, lá no Evangelho de João, que ele já não mais os chamaria de servos, mas sim de amigos, porque os amigos recebem as palavras e até os segredos e revelam uns aos outros. E Jesus lhes trouxe aos ouvidos os seus ensinos, lhes trouxe particularmente os seus ensinos, os isolou e os separou muitas vezes para lhe trazer os seus ensinos, para que depois eles levassem os seus ensinos, que lhes fora dado ao pé do ouvido, que lhes fora dado diretamente por Jesus. Os discípulos, assim como Jesus, trouxeram o evangelho do reino de Deus, trouxeram a mensagem do reino de Deus. E hoje nós não devemos ter medo de levar este evangelho do reino de Deus. Agora, uma coisa sim nós temos que ter medo: de distorcer a mensagem desse evangelho, por causa de muitos outros posicionamentos da nossa parte. Nós temos que ter medo de não buscarmos na nossa vida verdadeiramente a verdade que nos liberta. A verdade que nos liberta dos temores, a verdade que nos liberta do ódio, a verdade que nos liberta do nosso egoísmo, a verdade que nos liberta dos nossos próprios desejos, que afetam a vida de outros a nosso redor. Porque nem todos os nossos desejos são maus, mas eles são maus a partir do momento em que são apenas nossos desejos, à custa de outras pessoas, da nossa própria família, dentro do trabalho, na sociedade, na micro-sociedade, na macro-sociedade. Governantes que querem impor os seus próprios desejos. Nós vemos então que Jesus diz: não tenham medo. Interessante que Jesus, ele poderia nos dizer: eu cuido de vocês, vocês não vão enfrentar dificuldades, vocês não vão enfrentar oposições. Tem muita gente que não enfrenta dificuldades e oposições porque não parte para o enfrentamento. Anteriormente, Jesus mesmo diz para que os discípulos fugissem de situações onde houvesse violência. Mas há outras situações que nós não podemos fugir. E nós não devemos fugir também. Interessante que hoje, quando pessoas enfrentam as questões sociais, há outros que dizem que isto é exagero,
Ou nós estamos vivendo na filosofia do mimimi, em que pessoas negras ou pessoas de outras questões, de outros povos, de outras raças, tipo os índios, tipo pessoas dentro do nosso país mesmo, que não são somente os índios, mas são outras tribos quilombolas, como os negros, de muitos anos antes de nós, antes de mim que estou falando aqui, de você que provavelmente está ouvindo, e pessoas que vivem dentro dessas condições, os imigrantes, e não são imigrantes. Hoje nós temos tido poucos imigrantes, nós temos tido muito mais refugiados. E a diferença dos imigrantes para os refugiados é que os imigrantes fazem isso por escolha própria. Tem pessoas que decidem morar em outro país por escolha própria. Tem a condição para fazer isto. Ou, por causa de condições sociais, parte para outros lugares para poder viver uma vida melhor, em que tenha mais oportunidades. É esta a grande diferença de imigrantes para os refugiados. Os refugiados fogem e saem das perseguições hostis. E quando eu estou falando aqui a respeito de enfrentamento, não estou falando de você apenas pagar com a vida em situações hostis, como na guerra, como condenar pessoas que fogem das zonas de conflito. Então nós temos recebido em todos os lugares do mundo, e aqui no nosso país, venezuelanos que fogem da sua condição. Não somente na condição por causa das políticas governamentais, mas sofre por causa daquilo que está vivendo no seu próprio país. Nós temos aqui iraquianos, nós temos aqui muitos que estão fugindo do Islã, do islamismo, e que estão vindo para cá. Nós vemos aqueles que estão lá no aeroporto enfrentando esta situação, e não só no aeroporto de Guarulhos, mas como alguns aeroportos, talvez, do nosso país. E nós vemos todas essas questões. E pessoas, então, que sofrem essas consequências, mas nós vemos, ao mesmo tempo, pessoas pagando um preço alto por enfrentar essa oposição. E nós não devemos ser intimidados a ponto de sufocarmos, ou de não transmitirmos, ou de não vivermos dentro da dimensão do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não devemos ser covardes para vivermos o Evangelho. Nós não devemos ser covardes quando vemos pessoas oprimidas e batalhamos para que essas pessoas sejam libertas. O próprio salmista diz: quem que poderá subir ao santo monte do Senhor? E aí diz: aquele que não jura e que não dá falso testemunho, mesmo em prejuízo próprio. Às vezes nós ficamos com medo das consequências de ajudarmos alguém que está sofrendo, para não sofrermos prejuízo próprio. Muitas pessoas às vezes se omitem de ajudar a outros, chegam a condenar aquilo que está acontecendo, mas não se coloca numa situação corajosa de ajudar pessoas que estão
sofrendo opressão, seja ela qual for, de que forma for. Muitas vezes nós nos omitimos dentro do nosso próprio trabalho quando nós vemos uma situação dessa. Ficamos com medo de perder o nosso emprego e nos isolamos, às vezes, daquilo que nós estamos vendo de injustiça, de alguém oprimindo a outro. E muitas pessoas, às vezes, perdem o medo, enfrentam esse medo de perder emprego nos dias de hoje por causa de intimidação. Por causa de intimidação dos seus patrões, dos seus chefes. Irmãos, irmãs, nós vemos aqui, queridos e queridas, Jesus dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de viver na verdade do Evangelho do Reino. Não tenha medo de viver nas dimensões do Reino de Deus. Não tenha medo de manifestar esta verdade. Não tenha medo de sofrer oposição aonde quer que for, dentro ou fora das suas esferas de relacionamento e de convivência. E por fim, Jesus nos diz aqui, sim, tem medo, e aqui ele fala a respeito do temor de Deus. Muitos interpretam, tenham medo não daquele que pode matar a alma, mas levar para o inferno, tanto a alma como o corpo, mas tenham sim medo daquele que pode levar para o inferno, tanto a alma como o corpo. E aqui muitos, grande parte interpreta, tenham temor a Deus. Está falando do temor de Deus. Eu creio também nisso, mas eu creio também, logo em seguida ele diz, não tenham medo. Não tenham medo o quê? De Deus, da provisão, dos cuidados de Deus, do desamparo de Deus. Interessante, aqui anteriormente nós vemos Jesus dizendo que está com eles, porque a grande promessa de Jesus para os seus discípulos no final, quando ele ressuscitou, foi: eis que estou convosco todos os dias, até aos confins, até os confins dos séculos. Até o último momento. E Jesus, então, está conosco na dor, no sofrimento, e não com a promessa de nos livrar da dor e do sofrimento, de vivermos na esfera da verdade e do enfrentamento do mal pela verdade. Nós temos que ter medo, sim, ele diz também, e esta é uma interpretação dessa passagem, que também podemos nos servir dela. Nós temos que ter medo de enfrentar a oposição com as mesmas armas. Nós temos que ter medo de enfrentar o mal com o mal, de enfrentarmos violência com violência, de enfrentarmos palavras ofensivas e intimidadoras também com palavras ofensivas e intimidadoras, de enfrentarmos sentimento com sentimento, de enfrentarmos a ira com a ira. Mas a palavra de Deus nos ensina a enfrentarmos o mal através da prática do bem. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Foi o que Jesus ensinou para Pedro no último momento. Não é pela espada que ele enfrentaria. Não é por estar armado que ele enfrentaria o mal e a violência. Eu sei que há muitas objeções a isso que eu estou falando, mas é dessa forma que eu sigo e que eu vejo. E não digo isso por não ter enfrentado violência, pelos meus queridos
por minha filha, por minha esposa, por queridos meus que enfrentaram violência, não terem passado por isso. Mas a palavra de Deus nos diz, então, que Jesus estaria conosco em todos os momentos. E ele diz assim: não tenham medo. Por que não termos medo? Porque um dia a verdade será desmascarada, a mentira será desmascarada. Então nós não devemos ter medo, porque a verdade vai desmascarar a mentira. A luz vai dissipar as trevas. E aqui Jesus diz finalmente: não valem vocês mais do que muitos pardais? Não valem vocês mais do que todos eles? Ele diz, não tenham medo de ficarem desamparados, de serem cuidados pelo Pai. Jesus diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então não tenham medo, porque vocês valem muito mais do que todos esses pardais. A palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Pedro nos ensina, que nós devemos levar a Ele todas as nossas ansiedades. Tudo aquilo que nos traz preocupação, todos os nossos temores e ansiedades, nós devemos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas aqui não nos ensina ao mesmo tempo que nós temos que orar para Deus detalhadamente a respeito das nossas necessidades e das nossas ansiedades. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. E aí Jesus nos ensina aquele pão nosso. Por quê? Não é o meu pão particular e especial. Enquanto alguém está passando fome, eu peço pão para mim. É o pão que Deus partilhou com todos. É aquilo que Jesus está dizendo: Deus cuida. E Deus não abre mão de cuidado com toda a sua criação, principalmente conosco. As pessoas, os homens a quem Ele ama. E Deus ama a todos. Tanto que Jesus diz: o mesmo sol, que é uma provisão de Deus, ele brilha para justos e para injustos. Deus não nos dá o pão apenas se não fizermos nada de errado, mas Deus dá o pão para todos, a provisão para todos. E aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante, apenas uma observação aqui. Muitas vezes as pessoas creem que devem orar por detalhes, por cada coisa, por tudo. E até dentro do comentário de Wright, ele diz assim que tem pregadores e pregadoras que têm ensinado hoje as igrejas a orarem por uma vaga no estacionamento, a orarem por qualquer outra situação. Não que às vezes, por exemplo, a gente perde uma chave e fica preocupado e pede a Deus ajuda nesse sentido. Mas o texto nos diz aqui que até os cabelos da nossa cabeça estão cuidados, todos contados. Então, Deus se preocupa com o todo da nossa vida, com todos os aspectos da nossa vida. Deus se preocupa com a nossa manutenção. Deus se preocupa com a nossa saúde. Deus se preocupa com o nosso estado da alma.
Deus se preocupa com cada aspecto da nossa vida. E é isso que nós vimos em Jesus. Jesus ensinou, Jesus curou os oprimidos, libertou os oprimidos do diabo. Jesus curou aqueles que estavam enfermos, Jesus ensinou a todos o evangelho do reino de Deus e Jesus também alimentou as pessoas que tinham fome. Jesus atendeu às pessoas em todas as suas necessidades. Portanto, precisamos hoje de coragem que Deus nos dá, de coragem de estarmos em Cristo Jesus, na verdade de Jesus Cristo. E eu convido a todos, nesse sentido, para que venham para Jesus e se amparem e se escorem em Jesus, que se entreguem a Jesus, porque Jesus nos diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Venha para Jesus, que é o lugar certo de você estar amparado e abrigado, de você enfrentar as dificuldades e de enfrentar as ameaças, as intimidações na sua vida, de você enfrentar da forma que deve enfrentar, sobretudo pelo amor de Deus, enfrentar falando a verdade em amor. Porque, como nós já vimos, o amor de Deus, que nos amou primeiro, lança fora todo o temor. Lança fora o temor do desamparo. Lança fora o temor das perseguições e das aflições. Lança fora o temor sobre o juízo sobre as nossas vidas. Lança fora o temor da condenação. Lança fora os nossos temores infundados. E lança fora até os nossos medos realizados pelos nossos próprios atos e pensamentos. Porque através do perdão de Deus, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, que nos perdoa dos nossos pecados e que nos justifica diante de Deus, lança fora todo o temor e todo o medo da condenação. Portanto, assim como Jesus disse para os discípulos, assim ele diz para nós hoje: não tenhais medo. Não tenham medo. Coragem. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu ensino. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu evangelho que nos foi trazido para que nós pudéssemos perder todo o medo, para que nós tenhamos coragem para viver, ó Pai. Porque Jesus mesmo nos diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, coragem. Não tenham medo, porque eu enfrentei o mundo, eu venci o mundo. É o que nós vemos em Jesus, ó Pai. E que nós possamos ter esta coragem para sermos verdadeiros seguidores de Jesus e para vivermos na dimensão da verdade em amor, ó Pai. Não da verdade que condena, que fere, que maltrata, mas da verdade em amor, ó Pai. Que nós possamos viver nessa dimensão do teu amor. É o que nós te pedimos no nome e no amor de Jesus Cristo.
Amém. Que Deus abençoe a todos e todas vocês e até a próxima semana, se Deus assim o desejar. Amém.